Olá, crianças! Hoje nós vamos conversar sobre o sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano, ele é formado por 7 letras e cada letra tem o seu valor. O I representa o 1, o V representa o 5, o X representa o 10, o L representa o 50, o C representa o 100, o D representa o 500 e o M representa o 1000. Certo? Entre essas 7 letras maiúsculas, 4 são consideradas fundamentais. Quais são essas 4? O I, o X, o C e o M. Então, essas 4 letras são consideradas fundamentais. E as outras 3 que sobraram são consideradas intermediárias. Precisamos ficar atentos a algumas observações. No sistema de numeração romano, eles não usavam o símbolo para o zero, e as letras fundamentais, que são o I, o X, o C e o M, só podem ser repetidas no máximo 3 vezes para formar outros números, certo? Então, vamos ver alguns exemplos. Sendo assim, o I, um I, representa o 1. 2 Is representam o 2. 3 Is representam o 3. 1 X representa o 10. 2x representa o 20. 3x representa o 30. Tá? São as letras fundamentais. A próxima letra fundamental, o C. Um C representa o 100. 2 Cs representa 200. E 3C representa 300. Um M é igual a 1000. 2 M's, 2000. E 3M, 3000. Bom, então, como que os romanos, eles representavam os números? Nós temos alguns exemplos. O 4. O 4 nada mais é do que o 5 menos 1. Então, qual o símbolo que os romanos usavam para representar o 5? É o V. E o 1 é o I. Então, V menos 1, que é o I, 5 menos 1, 4. Tudo bem?
vamos passar para um próximo exemplo, o 9. O 9, ele é o 10 menos 1. Qual é o símbolo romano que representa o 10? É o X. O menos 1, o I à esquerda do símbolo. O 40. 40 é o 50 menos 10. Qual o símbolo que representa o 50? É o L. Qual o símbolo que representa o 10? É o X. Então, eles colocavam o X na frente do L. XL representa 40. 10x vale 10. L 50. Então, o X à esquerda do L representa 10 a menos. 90 é o 100 menos 10. Qual o símbolo que representa o 100? É o C. Qual o símbolo que representa o 10? É o X. Então, o X à esquerda do símbolo de maior valor significa 10 a menos. 100 menos 10, 90. O 400, como que eles pensavam o 400? 400 é o 500 menos 100. Qual é o símbolo que representa o 500? É o D. Qual o símbolo que representa o 100? É o C. Então, C na frente do D. 500 menos 100, 400. O 900 é o 1000 menos 100. Qual é o símbolo que representa o 1000? É o M. Qual o símbolo que representa o 100? É o C. Então, o C à esquerda do M. Esse princípio que nós acabamos de ver é o princípio utilizado pelos romanos, que é o princípio da subtração. Então, toda letrinha, todo símbolo de menor valor que for colocado à esquerda de um símbolo de maior valor, significa que ele está subtraindo. Então, esse é o princípio da subtração, tá? Agora nós vamos ver o princípio da adição, que é o contrário do princípio que nós acabamos de ver. Se eles usavam o símbolo à esquerda para subtrair, no princípio da adição, eles usam o símbolo à direita para adicionar, para somar. Então, o 6. O 6 seria o 5 mais 1. 5 mais 1. Qual é o símbolo que representa o 5? É o V. Qual o símbolo que representa o 1? É o I. Então, VI, 5 mais 1, 6. O 15 seria o 10 mais 5. Qual o símbolo que representa o 10? O X. Qual o símbolo que representa o 5? O V. 10 mais 5, 15. 37. 30 mais 7. Qual o símbolo que representa o 30? X, X, X. Lembram que o X é uma letra fundamental e que ele pode ser repetido no máximo 3 vezes? Então, 10, 20, 30. E o 7, como que eu represento o 7? O 5 mais 2. Então, 37, X, 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 V, I. 37. 254.
200 mais 50 mais 4. Como que eu represento o 200? C, 100, 200. Como que eu represento o 50? O 50, ele é o L. Como que eu represento o 4? Lembram do 4? O V e o I na frente. 254. 962. 900 mais 60 mais 2. O 900, eu vou ter que pensar no 1000 menos 100. Então, qual é o 1000? É o M. Qual é o 100? É o C à esquerda, 900. O 60, como que eu represento o 60? 50 mais 10. E o 2, 2 vezes o I. Então, ó, 962. Bom, pessoal, como vocês viram, o sistema de numeração romano, o valor ele é atribuído dependendo dos símbolos e da combinação entre esses símbolos, tá? Só para vocês, como uma forma de conhecimento a mais, por exemplo, se eu quiser formar os 5.000, tá? Como que eu faço? O 5.000, o 5 é o V. Um traço a mais significa 5.000, tá? 5.000 é só eu colocar um tracinho a mais que significa milhares. Se eu quiser representar 5 milhões. Como que eu represento? O V e 2 traços acima, que representa a classe dos milhões. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O sistema de numeração romano hoje ele é usado para marcar capítulos de livro, mostradores de relógio. Tá bom? Um beijo e até a próxima.